terceiro ano, estamos aqui para mais um Encontro de Geografia. Meu nome é Joyce. Vamos então começar uma parte de retomada das últimas aulas ligadas a fontes energéticas. Mas antes de iniciarmos, lembre-se que nós temos que executar a atividade número 1, que você encontra no link do mesmo número. Execute ela com atividade de revisão. Envie e aí sim sua presença foi garantida. Não esqueça também de estabelecer um contato direto com o seu professor para esclarecer dúvidas, para assimilar melhor o seu conhecimento. E aqueles que não estão conseguindo fazer as atividades via Classroom, entre em contato com a sua escola, que com certeza seu problema será solucionado. Dentro da perspectiva que nós vamos ver hoje, vamos retomar alguns aspectos ligados a fontes energéticas, da aula introdutória e aulas relacionadas a petróleo, hidráulica, nuclear e eólica. Para que isso, então, seja relacionado a algumas potencialidades, tanto econômicas quanto sociais, dentro de cada item, analisando vantagens e desvantagens. Para isso acontecer, logicamente, buscamos neste primeiro slide, já feito naquela aula introdutória de fontes de energia, que dentro da perspectiva que nós vivemos hoje, muitas mudanças e rápidas vêm acontecendo, provocando, instigando e até muitas vezes incitando a busca por novas fontes energéticas. Cada vez mais se tenta travar metodologias que melhorem a nossa otimização, a utilização, extração de material para fontes energéticas. Para que isso seja entendido bem, logicamente, nós temos uma estrutura que hoje se consolida. Qual é essa estrutura? Que nós temos, então, a fonte primária, que nós destacamos como fonte inicial, como sendo ela o sol, o vento, a água, os átomos, que hoje estão sendo usados como fonte principal e introdutória. Aí elas passam por uma transformação, no caso sol solar, e dessa energia secundária, no caso a solar, nós vamos ter então alguma movimentação, seja ela para o calor do processo, seja o aquecimento também, um motor através de explosão ou não, a iluminação, entre outras derivações. Outro exemplo que nós podemos dar é o petróleo. Então, nós podemos usar aqui como energia primária o petróleo bruto, como energia secundária o produto já começando a ser destilado, e aí depois nós vamos ter a gasolina, o querosene, o diesel, a parafina, entre outros elementos já destacados e que daqui a pouquinho vamos revisar novamente. Para que isso seja bem entendido, temos que revisar aquele conceito de renovabilidade e não renovabilidade. Dentro desse conceito, a gente tem que entender que a questão do renovável é que ele se refaz, ele se transforma em uma velocidade que ainda condiz com o consumo que nós estamos tendo na atualidade. E isso faz dele um recurso muito favorável para a sua utilização. Já o não renovável não é que ele não acabe, é que ele se estrutura, se transforma, se forma num tempo longo e não se adequa ao consumo que nós temos na atual conjuntura de século XXI. Por isso, deve ser, digamos, destacado como sendo algo a ser deixado de lado ou colocado como um segundo ou terceiro item a ser explorado, ok? Dentro disso, para destacar bem a questão do renovável e não renovável, hoje nós temos essa problemática da energia não renovável, no quesito tempo, ao petróleo, ao gás natural que vem junto, o carvão e a energia nuclear. E a facilidade de transformação e de aproveitamento, ou seja, os renováveis, nós vamos ter a biomassa, a eletricidade via hidráulica, a energia eólica do vento, a solar e a geotérmica, que no Brasil muito pouco utilizada ou quase nenhuma executada firmemente hoje em dia. Dentro disso, vamos fazer agora o nosso primeiro quiz. Dentro desse primeiro quiz, nós vamos observar o seguinte: não existe geração de energia sem impacto ambiental. Esse impacto só será reduzido se diminuirmos o consumo, ressalta o pesquisador da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, Gilberto Januzzi. Gostei muito dessa frase, que destaca exatamente a questão de não termos só aspectos positivos ou só aspectos negativos. Dentre as fontes de energia indicadas abaixo, assinale a opção que apresenta a fonte alternativa de menor impacto ambiental. Letra A, construção de pequenas centrais hidrelétricas. Letra B,
construção de usinas térmicas que aproveitem a energia do urânio ou do plutônio? Letra C, geração de energia a partir dos ventos, eólica. E letra D, utilização do bagaço de cana e do biogás do lixo, biomassa. Vamos lá, voltamos já já. Então vamos lá, alunos, para a verificação da execução da atividade. Letra C, o que menor impacto ambiental destacado seria, logicamente, a energia eólica. Mas destacando que vimos anteriormente e vamos revisar na sequência que mesmo a eólica tem impacto ambiental. Mas dentre as outras é a que apresenta o menor impacto ambiental. Entrando nisso, logicamente, vamos puxar pelo literal ouro negro do petróleo. Falamos em sala que existem algumas teorias na aula anterior falando sobre a formação do petróleo, mas a mais aceita é pela decomposição do material orgânico. E isso já gera para nós o conceito de que o petróleo distribuído ao nosso planeta não é homogêneo. Nós temos tipos de petróleo nos mais variados pontos das suas jazidas. Dentro disso, vamos observar aqui, temos aqui um perfil que nós vamos ter com inclusive material marinho que vai se sedimentando e a partir da sedimentação esse material marinho vai ficar em uma determinada camada, recebendo mais sedimentos e esta sedimentação aliada à pressão tanto atmosférica quanto interna do nosso planeta vai fazer com que haja uma transformação e essa transformação vai gerar o literal produto petróleo. Dentro disso temos que logicamente falar que além da questão qualidade, ainda temos a questão quantidade. Este slide, também usado naquela aula, destacava a imensa quantidade de material
de petróleo na região do Oriente Médio, o que dá a eles também uma vantagem no quesito à organização da produção e exploração e também pagamento do petróleo. São eles que, junto com os demais países, aqui destacados no mapinha, vejam que nós temos no continente americano, no continente africano, asiático e da Oceania, países que decidem, literalmente, quanto vale o barril. A partir de 1960, esses países são considerados membros da OPEP. Interessante destacar que esses membros são escolhidos não por serem lindos ou maravilhosos, e sim porque eles têm petróleo em quantidade suficiente para o seu consumo interno e para exportação. Por isso que o nome da instituição é Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Observe que dentro do slide anterior destacamos o Oriente Médio, mas não é no Oriente Médio que é a sede da OPEP, é em Viena, capital da Áustria. E hoje nós temos estes países ali destacados. Para isso, logicamente, puxamos também outro aspecto falado na aula do petróleo, a questão do pré-sal. O pré-sal, tão amplamente divulgado, discutido e questionado. Ele, resgatando o que foi falado naquele nosso encontro, nós estudamos que aqui nós vamos ter então esta camada de petróleo, possivelmente resultante a partir da separação continental da Pangeia, que se estruturou nessa região e foi recebendo camadas de sal sobre ele. Essa sedimentação de sal, como foi feita gradativamente, foi feita em etapas. E como ele está abaixo da primeira camada de sal, é aí que deriva o nome. Ele está abaixo da camada do pré-sal, ou da primeira camada de sal depositada sobre ele. Então tem a primeira camada, pré-sal, depois uma camada mais espessa de sal e uma camada de pós-sal, para daí chegarmos ao fundo oceânico. Foi descoberta, gira em torno de 2 a 7 mil metros de profundidade e dá a caracterização ao Brasil de uma possível jazida gigantesca de material petrolífero. Mas, como ressaltamos, carente ainda de análise, porque só uma vez aberto é que a gente tem a noção da qualidade que temos. Agora mais um quiz sobre a situação da questão geopolítica. O Oriente Médio, foco de conflitos geopolíticos, nacionalistas e religiosos, que geram preocupações em diferentes países, é considerado uma das principais áreas estratégicas do mundo. Letra A, por ter seu território banhado pelos oceanos Pacífico e Índico e por sua importância no mercado mundial devido ao elevado consumo do carvão mineral. Letra B, devido à sua localização próxima à China e à Índia e sua importância econômica como principal produtora de carvão mineral em escala mundial. Letra C, devido à sua localização entre Ásia, Europa e África e à sua importância econômica como detentora das maiores reservas mundiais de petróleo na Terra? Ou ainda a letra D, por ter em seu território banhado pelo Mar Mediterrâneo e Mar Vermelho e por sua importância no mercado mundial como principal consumidor do petróleo? Observem bem, questãozinha fácil, voltamos já já.
Então vamos lá, obviamente vocês analisaram as questões e com certeza acertaram que devido à sua localização, Ásia, Europa e África, a importância logicamente é pela detenção de grandes reservas de petróleo na Terra. Observem bem nesse quesito das reservas a diferença entre mina e jazida. Jazida então a área total onde existe a possibilidade do recurso e mina aquela parte explorada da jazida. Beleza? Para a próxima, usina hidrelétrica, encontro anterior ao nosso já falado, e dentro dessa perspectiva nós temos o funcionamento da usina hidrelétrica, onde um rio de planalto, preferencialmente, ou com grande volume de água a ser aproveitado, no qual é construída uma barragem. Nessa barragem se colocam as turbinas. Reparem que na Itaipu tem um projetinho um pouquinho diferenciado, as turbinas estão na lateral e esse vertedouro para onde escoa a água é na lateral. As turbinas não estão juntas, isso é muito interessante, pelo diâmetro da distribuição da barragem. Esta água então canalizada passa pelas turbinas que geram. Esta captação elétrica é então canalizada para então a usina geradora transferir para as linhas de transmissão e chegar até vocês a corrente elétrica dos elétrons destacados aqui. Ela tem seus aspectos positivos e negativos que nós poderemos destacar novamente. Entre eles, o mais salientar, obviamente, é o impacto ambiental por causa da área canalizada e do lago a ser represado, em que você pode embutir diretamente na quantidade da fauna e flora local. Também áreas de alagamento, tirando pessoas, muitas vezes cidades inteiras, para então o represamento do rio. Outro aspecto também devemos ressaltar, não está colocado aqui, mas é o tempo de construção. Então você tem que considerar o desvio do rio, a construção da barragem e a recolocação do rio naquele antes espaço que estava sendo construído. Onde outro elemento que nós destacamos na aula anterior também, a usina nuclear, que vem com toda esta bagagem falada principalmente a partir dos acidentes que aconteceram em Chernobyl e Fukushima, no Japão. Mas salientamos em aula que é também uma energia a ser trabalhada e que deve ser escolhida de acordo com a necessidade e a potencialidade local. Nela, nós vamos ter por fissão nuclear, utilizando um átomo de preferência pesado, no caso urânio, hoje é o mais utilizado, e no seu núcleo atômico se faz então, dentro dessa área onde é o reator, um processo de fissão nuclear que canaliza esses elementos, passando vindo de um pressurizador que realiza esse movimento, que depois, feita a fissão, passa por um outro lugar onde recebe vapor e é resfriado, para então ir a uma turbina com um gerador elétrico que então vai ser colocado para a utilização posterior. Mas, novamente, é uma área que deve ter uma alta qualificação e alto mecanismo de prevenção e resgate no caso possíveis emergências. Ou seja, o pessoal trabalhando nessas regiões não pode ser um pessoal com baixa qualificação. Dentro disso, levantar as vantagens e desvantagens. Dentro do custo, ela comparado com outras, ela tem um custo menor, primeiramente pela área que ela ocupa. Também nós utilizamos áreas muito concentradas de reservatório. Também utilizaria como, obviamente, a análise fonte de possíveis acidentes, que devem ser destacados principalmente em áreas de tremores. Então, dentro disso, vimos usina nuclear. E para fechar, usina eólica, que pela ONU é considerada como uma das energias mais potencializadoras de desenvolvimento. Nela, nós vamos ter uma haste, a haste nós vamos ter então as hélices, que são giradas pelo vento, e a partir da girada da hélice, nós vamos ter no seu interior aqui, então, uma engrenagem que capta este giro, faz movimentar a turbina, que canaliza, então, através de cabeamento para as usinas geradoras que vão transferir, então, para as nossas residências. Em termos gerais, nós observamos que ela tem muitas vantagens.
não emite gases poluentes, aumenta a autonomia local, ela é mais barata comparando com outras, também é uma instalação rápida, não emite gases, não gera resíduos tóxicos, então N vantagens, tem mais aqui que vocês podem destacar, mas devemos observar que também tem elementos negativos, como o tamanho da área que ela precisa, a intermitência do vento, que nem sempre é constante, uma poluição sonora e dependendo do lugar visual, pelas hélices, pelas estruturas, e logicamente um impacto na migração das aves pela altura que a estrutura requer. Dentro disso, nós observamos que hoje nós vimos o seguinte, meus queridos, a sua energia, a importância, a sistemática da conceitualização de renovabilidade, principalmente embasada pelo tempo. Vimos os tipos de energia destacados pelas fontes do petróleo, da água e do vento. Também dentro dessas fontes vimos como é que elas podem ser aproveitadas no quesito sendo ela hidrelétrica, quando eu tenho a utilização da água, a eólica, quando eu utilizo o vento, e no caso da nuclear, também, que não apareceu aqui na retomada, mas devemos destacar. E não podemos deixar de lado o petróleo, que ainda hoje é amplamente utilizado, com vários tipos de produtos e subprodutos, e que, mais importante de tudo, é fechar, que todos eles apresentam vantagens e desvantagens. Espero ter alcançado o objetivo, até um próximo encontro.